Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de hoje de português. Vamos falar sobre o substantivo simples e composto. Substantivo simples é um substantivo formado por uma só palavra. Substantivo composto é um substantivo formado por duas ou mais palavras, com hífen ou sem o uso do hífen. Vamos agora para o exemplo de substantivo simples. Nós temos aqui a imagem de uma flor. A palavra flor é formada por uma única só palavra, então ela é um substantivo simples. Vamos agora para outros exemplos de substantivo simples. Lápis. A palavra lápis é um exemplo de substantivo simples. Sol, panela, caneca, cadeira são exemplos de substantivo simples. Então, vamos agora para substantivo composto. Nós temos aqui a palavra guarda-chuva. Guarda-chuva é um exemplo de substantivo composto, porque é formado por duas palavras. Nessa palavra aqui, composta, nós estamos usando o hífen. Nós temos também outro exemplo de palavras compostas. Arco-íris, guarda-chuva, guarda-roupa, bem-te-vi, são exemplos de substantivos compostos. Nesses substantivos compostos que a tia falou, nós usamos o hífen. Tia agora vai mostrar para vocês palavras que são compostas sem o uso do hífen. Exemplo de palavra composta sem hífen. Nós temos aqui a palavra passatempo. Ela é uma palavra composta, formada por duas palavras, só que não está se usando o quê? O hífen. Nós temos aqui passatempo. Outro exemplo também de palavra, nós temos a girassol. É um exemplo de palavra composta, onde nós não estamos usando o hífen. Com hífen nós temos o quê? Arco-íris, bem-te-vi, são exemplos de palavras compostas com o uso do hífen. Vamos agora para a atividade de português na página 64 do livro de vocês. Na atividade de português aqui, vamos agora. Substantivo simples e composto na página 64. Vamos agora observar essas imagens aqui. Um arco-íris, vamos ver se no fim dele há um baú de tesouro. Então, vocês observaram aqui na palavra arco-íris, é uma palavra o quê? Composta, porque é formada por duas palavras e está se usando também o hífen. Vamos agora para essa imagem aqui. Dinheiro transferido para o banco, assinado Duende. Então, a palavra banco é um substantivo simples, porque é formado por uma única palavra. Vamos agora. O substantivo banco é formado por apenas uma palavra. Ele é chamado de substantivo simples. Já o nome arco-íris é formado por duas palavras. Ele é chamado de substantivo composto. Os substantivos compostos podem ser formados com duas ou mais palavras, com ou sem hífen. Vamos agora observar algumas palavras com hífen. Beija-flor, guarda-chuva, criado mudo, bem-te-vi, bem-estar, João de Barro. Vamos agora a palavras sem hífen, que são compostas. Girassol, passatempo, fim de semana,
sobrenome, são exemplos de palavras compostas sem o uso do hífen. Vamos agora para a nossa atividade da página 65. Então, na primeira questão, vocês vão circular os substantivos simples e sublinhar os substantivos compostos no texto abaixo. Vamos ler. Rafael ganhou um beija-flor do seu tio-avô Demerval. E não era nada mal, enfim, passear com um pássaro por aí, vendo as plantas polinizar literalmente, beijar o girassol do jardim. Em um fim de semana, porém, o beija-flor ficou doente e não queria voar. E não é que o Rafa ficou com ele até ele sarar? Limpou a casa, deu de comer, até cantou, por mais estranho que isso possa ser. Mas o pássaro soube reconhecer, ficou feliz e não demorou as asas a bater, indo novamente do néctar das plantas beber. Feliz por saber e ter todo aquele bem me quer. E não é assim que todo mundo quer ser? Então, na primeira questão, vocês vão ler o texto com atenção, vão acompanhar, e vocês vão circular os substantivos simples e sublinhar os substantivos compostos. Vamos agora para a segunda questão. Observe as palavras soltas, junte-as e transforme em substantivos compostos. Nós temos aqui nesse quadro palavras soltas, onde vocês vão juntar e transformar em substantivos compostos. Vamos aqui as palavras arco, pé, cachorro, quedas, íris, ponta, quente e para. Vamos agora para a terceira questão. Na questão anterior, na questão anterior, você utilizou como recurso juntar substantivos simples para formar substantivos compostos. Agora escreva quais palavras foram utilizadas abaixo para formar os seguintes substantivos compostos. Nós temos aqui as palavras, onde você vai dizer qual foi as palavras que formaram essa palavra aqui composta. No exemplo, nós temos aqui guarda-roupa, peixe-espada, ano-luz, segunda-feira e girassol. Vamos agora para a quarta questão. Numere os substantivos com 1 se forem simples e 2 se forem compostos. Dia a dia, cor-de-rosa, revista, porta, amor perfeito, bancário, vai e vem. Então, todas essas palavras que a tia leu, você vai numerar 1 para substantivo simples e 2 para substantivo composto. Então, vocês aprenderam hoje que substantivo simples é um substantivo formado por uma só palavra. Substantivo composto é um substantivo formado por 2 ou mais palavras, com hífen ou sem hífen. Então, a tia, além da atividade do livro, a tia quer que vocês utilizem o caderno de português e vai listar os objetos na sua casa que são substantivos simples e os objetos que são substantivos compostos.